Curso de xadrez. Notação algébrica. A FIDE, Federation Internationale des Échecs, é o órgão regulador do xadrez mundialmente reconhecido, e ela estabelece as regras e padrões para a notação algébrica. Desde sua padronização, a notação algébrica tem sido amplamente adotada em torneios de xadrez, livros e periódicos, análise de jogos e interações entre jogadores, pois oferece uma maneira eficiente de registrar e descrever os lances das partidas. A variante mais comum é a notação algébrica abreviada, ou curta, diferenciada da notação algébrica expandida, ou longa. História. Antes da existência da notação, a anotação de partidas de xadrez era um desafio para os escritores. Um dos métodos, criado por Danny Campiledor, numerava as casas do tabuleiro de 1 a 64, mas revelou-se confuso. Philip Stama aprimorou esse método, utilizando letras e números, com as colunas recebendo as letras A, B, C, D, I, F, G, H. Vários autores, incluindo o Labor Dominais, adotaram esse método. Introduzida nos anos 1970, a notação algébrica abreviada substituiu a notação descritiva, embora a última ainda possa ser encontrada em obras mais antigas. Usada no século XIX, a notação descritiva descrevia os lances com base na posição inicial da peça e na casa para a qual ela se movia. Por exemplo, 1. PK4 indicava que o primeiro lance das brancas era o peão do rei, PK4, movendo-se para a quarta casa. Denominação das casas do tabuleiro. As 8 colunas, da esquerda para a direita para as brancas e da direita para a esquerda para as pretas, são indicadas por letras minúsculas, A, B, C, D, I, F, G, H, respectivamente. As 8 fileiras, ou linhas, de baixo para cima para o jogador das brancas, e de cima para baixo para o jogador das pretas, são numeradas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, respectivamente. Consequentemente, na posição inicial as peças brancas são colocadas nas primeira e segunda linhas, as peças pretas são colocadas na oitava e sétima linha. Na figura da esquerda vemos pela perspectiva das peças brancas, e na figura da direita vemos pela perspectiva das peças pretas. Cada casa do tabuleiro é identificada pela letra de sua coluna seguida do número da fileira. Cada lance é indicado pela abreviatura do nome da peça em questão e pela casa de chegada. Não há hífen entre o nome da peça e a casa de chegada. Exemplos: B5, CF3, TD1. No caso dos peões, apenas a casa de chegada é indicada. Exemplos: I5, D4, A5. É aceitável, mas dificilmente usada, a forma extensa contendo a casa de partida e a de chegada. Exemplo: BB2 e 5, CG1 F3, T1 D1, I7 5, D2 D4 e A6 A5. Denominação das peças. Cada tipo de peça, exceto os peões, é representado por uma letra maiúscula, geralmente a primeira letra do nome da peça na língua falada pelo jogador que faz as anotações. Em português, os jogadores usam R para o rei, D para a dama, T para a torre, B para o bispo, e C para o cavalo. Rei igual R, em inglês, K, de king. Dama igual D, de dama, porque R já foi usado pelo rei, em inglês, Q, de queen. Torre igual T, em inglês, R, de rook. Bispo igual B, e D em inglês, de bizuque. Cavalo igual C, em inglês, N, de knight, porque o K já foi usado pelo rei. Peão igual sem letra. Peões são identificados pela ausência de uma letra. Na literatura enxadrística destinada a um público internacional, as letras específicas da língua são substituídas por ícones universais das peças, resultando na notação de figuras, como C6.
Aprenda a escrever a notação para as jogadas. Movimento. Escreva a letra da peça, seguida pelas coordenadas da casa de destino. Por exemplo, um cavalo movendo-se para a casa F3 seria anotado como CF3. Um peão movendo-se para a casa I4 seria anotado simplesmente 4. Lembre-se, peões não têm letras. Captura. Cada captura é identificada pela letra da peça, seguida de um X, e então a coordenada da casa de destino. Por exemplo, um bispo capturando uma peça em C4 seria anotado como B, X, C4. Quando um peão faz uma captura, a coluna de onde o peão partiu é usada no lugar da inicial da peça. Assim, um peão em I4 capturando uma peça em D5 seria anotada como I, X, D5, ou simplesmente I, D5, já que o X pode ser opcional. Movimentos em passante são identificados pela coluna de origem do peão que captura, seguida da casa para onde ele se move, seguido opcionalmente da abreviação I, P. Assim, um peão em I5, capturando em passante uma peça igual em D5, é anotado como I, X, D5, ou I, X, D5 I, P. Aprenda a registrar situações especiais. Se duas ou mais peças podem se mover para a mesma casa, a letra para a mesma é seguida de as colunas de origem se forem diferentes. A fila de origem, se as colunas forem iguais, mas as filas diferentes. Ambas a coluna e fila, se nenhuma das duas sozinhas identifica sem ambiguidade a peça. Por exemplo, se dois cavalos em D2 e G5 podem mover-se para I4, o movimento é registrado como C, D, I4, ou C, G, I4, de acordo com o caso. Se dois cavalos estão na mesma coluna, por exemplo D2 e D6, e podem ambos se mover para I4, o movimento é registrado como C2, I4, ou C6, I4, conforme o caso. Para a promoção de peões, a peça para a qual o peão é promovido é escrita após a casa de destino. Por exemplo, um peão em I7, indo para I8, e sendo promovido a um cavalo seria registrado como I8, C. Às vezes, um sinal de igual é usado, como em I8, igual, C. Outras notações, 0, 0. Roque com a torre, H1, ou torre, H8, roque pequeno. 0, 0, 0. Roque com a torre, A1, ou torre, A8, roque grande. X. Capturas. Igual. Promoção do peão. Mais. Cheque. Mais disc. Cheque descoberto. Mais, ou, jogo da velha. Cheque mate. P. Captura em passante. As últimas 4 são opcionais. 1-0, é usado no final do jogo para representar a vitória das brancas, e 0-1, para representar a vitória das pretas, e 1/2, ou 0.5-0.5, para representar um empate. As palavras, brancas abandonam, ou, pretas abandonam, podem ser usadas para registrar o abandono. Além dos lances, comentaristas costumam indicar em suas anotações, avaliações dos lances. O enxadrista deve ficar atento que este tipo de anotação não é permitido em partidas que estão em andamento, apenas em análises posteriores. Ponto de exclamação. Bom lance. 2 pontos de exclamação. Excelente lance. Ponto de interrogação. Lance fraco. 2 pontos de interrogação. Lance péssimo. Ponto de exclamação e ponto de interrogação. Lance duvidoso. Aprenda a juntar as várias partes. A relação de jogadas é registrada na forma de pares numerados com a jogada das brancas seguida da jogada das pretas. Por exemplo, 1.4 e 5,
2.cf3, cc6, 3.bc4, bc5. A sequência de jogadas pode ser interrompida para comentários. Quando o registro recomeça com uma jogada das pretas, reticências são usadas no lugar da jogada das brancas. Por exemplo, 1, I4 e 5, 2. CF3, pretas defendem e peão. 2. Reticências, CC6. Olá amigos, eu estou aqui com o programa Lucas Chess aberto e através do Lucas Chess eu vou mostrar como fazemos para fazer a notação dos lances de uma partida utilizando a notação algébrica abreviada. Existe a notação algébrica longa, mas esta, por padrão, é a notação algébrica abreviada. Também por padrão, sempre em livros, pela internet, revistas, jornais, vemos a visão das brancas, sempre na parte de baixo as peças brancas e no topo, na parte de cima, as peças pretas. Esta partida foi jogada em 1908 na cidade de Viena por Joseph Emil Krysiak, jogando com as brancas e com as negras, um enxadrista desconhecido. Resultado 1-0, vitória do Joseph. Joseph iniciou a partida por E3. Não colocamos a letra P maiúscula identificando o peão, porque os peões sempre se movem para frente ou então capturando pelas diagonais. E da coluna, 3 da fileira, casa E3, peão foi para E3. Interrogação e exclamação. O Stockfish 15.1, que analisou essa partida, considerou uma jogada questionável. Questionável porque, por padrão, a história diz que o ideal, a casa E4 é o melhor movimento inicial para o peão branco. Ou então, o peão para D4. Primeiro lance das pretas, D6. Outra vez é um lance de peão, então não colocamos a letra P maiúscula. Segundo lance das brancas, CF3, C maiúsculo, de cavalo, F de coluna, 3 da fileira. Então o cavalo saiu de G1, foi para F3, F de coluna, 3 da fileira, cavalo F3. Segundo lance das pretas, CD7, C de cavalo, D da coluna, 7 da fileira. D da coluna, 7 da fileira, casa D7. Cavalo saiu de B8 e foi para D7. Cavalo D7. Terceiro lance das brancas, BD3. B maiúsculo, de bispo, D da coluna, 3 da fileira. D da coluna, 3 da fileira. Casa D3. Terceiro lance das pretas, outra vez um peão, não colocamos o P maiúsculo, D da coluna, 3 da fileira, casa B6, fileira 6, coluna B, B6, interrogação, exclamação, uma jogada questionável. Quarto lance das brancas, CG5, cavalo G5, interrogação, o Stockfish considerou uma jogada ruim. G da coluna, 5 da fileira, casa G5, cavalo G5. Quarto lance das pretas, H6. Outra vez, evitamos de colocar o P maiúsculo do movimento do peão, apenas H6. H da coluna, 6 da fileira, casa H6. Duas interrogações, significando uma jogada muito ruim, péssima, horrível. Eu não vou saber dizer por que é uma jogada tão ruim assim, porque o Stockfish considerou tão ruim. Eu não sou tão bom assim no xadrez, sou um capivara, não sei explicar. Está atacando o cavalo. Quinto lance das brancas, Joseph jogou o cavalo E6. E da coluna, 6 da fileira, casa E6, atacando a dama em D8.
Ele também poderia atacar o bispo, capturar o bispo em F8, mas como a dama é uma peça mais importante, então esse jogador desconhecido aqui considerou um perigo muito grande esse cavalo aqui, que poderia capturar a dama em D8. Por isso mesmo, no quinto lance, esse enxadrista capturou o cavalo jogando F, X e 6. F da casa inicial, X da captura ou tomar, F, captura E6. E6 a casa que para onde se moveu o peão. E de coluna 6 de fileira, casa E6. F, captura ou toma E6. Considerada uma jogada questionável. Aqui tem um comentário, voltei aqui para o lance 5 das brancas. As pretas desatentas pensam que a maior ameaça era perder a dama, mas o maior perigo é outro. Então, livram a dama de ser capturada, eliminam a única defesa da casa F7. Casa F7 ficou desprotegida, abrindo essa diagonal aqui. Esse erro terrível causará a derrota. No último lance da partida, o Joseph Emil jogou bispo G6, B maiúsculo de bispo, G da coluna, 6 da fileira, jogo da velha, significando checkmate, ou de forma abreviada apenas mate. Final de partida, vitória das brancas, a diagonal ficou aberta, porque o peão capturou o cavalo, abriu, não há nenhuma peça aqui das pretas que possa capturar o bispo ou então ficar no caminho do bispo aqui. Então é muito simples a notação algébrica abreviada e é recomendável que você memorize o nome de cada casa, tanto na visão das brancas como na visão das pretas. Já na visão das pretas, com as pretas aqui embaixo, as brancas em cima. Então quem joga com as pretas tem essa visão, pode ver que mudou tudo, H, G, F, E, D, E, C, B, A. Enquanto que com as brancas é A, B, C, D, E, F, G, A. Então é importante, essencial, imprescindível que você memorize o nome de cada casa. Assim, quando você vir uma análise de uma partida, seja em livro, revista, jornal, ou então através da internet, hoje é mais através da internet, né? Ou quem compra livro, ou baixa livro da internet. Então é sempre pela visão das brancas por padrão, com as brancas na parte de baixo aqui. Então é importante você aprender tanto na visão das brancas como na visão das pretas o nome de cada casa, porque assim você poderá acompanhar melhor a análise de cada lance. Então é isso, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, porque é realmente muito simples. Só como eu enfatizei, é aprender o nome de cada casa aqui. Espero que você não tenha dúvidas e só posso desejar bons jogos para você. Obrigado pela atenção.